Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. Chegamos ao capítulo 37 de Gênesis e hoje quero que você leia 37 e 38. Você que vem lendo sabe perfeitamente. 15, 20 minutinhos. Já leu tudo. Já deu para entender? E, obviamente, o restante tempo de dedicação, né, do teu devocional é aquele momento gostoso em que você anota ideias, anota o que Deus está falando com você. E, meu irmão, é tão importante esse momento. Não jogue esse momento fora nunca. Vamos fazer assim do início até o final. E aí a gente chega lá no final e engrandece ao Senhor. Tá bom? Bem, o capítulo de número 37 começa com: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, Jacó assume agora sim, completamente, a posição de patriarca. Jacó assume toda a herança e Jacó assume a posição que era de seu avô, Abraão, e de seu pai, Isaque. Ele não poderia, naquele momento, já ter acesso completo à terra. Ficaria peregrinando de norte a sul e de leste a oeste. Muita gente não entende por que Deus fez isso. Mas, irmãos, vamos lá. A terra não já era deles? Sim, a terra era deles, meus irmãos. O Senhor já tinha dado. Mas o Senhor determinou um momento correto em que eles teriam a posse direta da terra. O que o Senhor queria? O Senhor queria que aquele grande clã se movesse de norte a sul e de leste a oeste, trazendo uma visão completamente diferente da vida que cananeus tinham naquela terra. Eram idólatras, os cananeus eram terrivelmente malignos. Então, na medida em que você tem uma família que adora um único Deus, se movendo de cima a baixo, e tudo vai bem, e são prósperos, e mesmo com toda a dificuldade familiar, você vê a bênção de Deus na vida deles, isso, de alguma forma, estaria talvez trazendo aquelas pessoas a desejar o mesmo Deus que aqueles homens estavam tendo e mostrando, os da família de Jacó. E daí uma questão muito delicada e fundamental. Jacó, tal como Isaque, tal como Abraão, serviam de, entre aspas, né, serviam de testemunho do verdadeiro Deus àquele povo. Veja que o próprio Deus disse a Abraão: não vou te entregar agora porque a maldade deles não subiu até os céus. Então, por intermédio dessas peregrinações, um testemunho da veracidade de Deus estava ali, presente no meio deles. Bem, e aí o capítulo de número 37, versículo 2 diz: estas são as gerações de Jacó. E aí começa a falar de José. Sim, a partir de agora o grande protagonista da história é José. Tudo bem que temos no capítulo 38 algo sobre Judá, mas o grande protagonista a partir de agora é José. A Bíblia diz que nesse momento histórico José tinha 17 anos e ele estava apacentando a ovelha com seus irmãos. O versículo de número 3 diz que José amava muito a seu pai, e seu pai amava muito a José, e o problema é que José era mais benquisto pelo seu pai que seus irmãos. E aí seu pai dá uma roupa especial para ele, né? E os irmãos, vendo que José simplesmente era o mais amado, odiaram-no. O versículo 4 diz isso. E chegou um momento que a coisa ficou tão terrível no tocante à preferência de Jacó por José, que simplesmente os irmãos já não conseguiam mais falar com ele. Não obstante isso, não obstante José ser o filho preferido, é interessante que no versículo 2, o nosso querido Jacó bota o preferidozinho também para trabalhar. Ele ia com os irmãos trabalhar, apacentar as ovelhas, e aí ele ficava um pouco mais, né, perto dos filhos das concubinas de Bila e Zilpa, porque a mãe dele tinha morrido, tinha dado à luz a
ao irmãozinho mais novo e tinha morrido, e, obviamente, os irmãos da matriarca, né, Lia, não se davam muito bem com ele. Pelo menos ele andava ali com os de Bila e Zilpa. E aí o que acontece? José tem um sonho. Rapaz, o que já estava ruim piorou. Você sabe da história, não é verdade? Ele sonha que os irmãos um dia vão se rebaixar diante dele, vão se humilhar diante dele, vão se prostrar diante dele. É um sonho relacionado a Mônios. Leia que interessante. Rapaz, aí os irmãos perderam a paciência com ele. E aí ele simplesmente tem um outro sonho de que lua e estrela se rebaixam diante dele. Aí o pai tem que repreender, porque está vendo que a coisa está ficando feia, e diz: você está pensando que eu e tua mãe vamos nos rebaixar diante de você? Rapaz, tome seu prumo, rapaz. E aí o que acontece? Os irmãos já não aguentavam mais ele. Aí numa dessas manhãs em que ele não foi trabalhar por algum motivo, foi depois, e ele está procurando os irmãos olham de longe, sabem que ele está chegando e dizem assim: nós vamos matar, nós vamos matar, nós vamos matar. E aí Rubens, o mais velho, temendo pela vida do irmão mais novo, diz: não, coloca ele nesse poço aqui e vamos ver depois o que a gente faz com ele. A Bíblia diz que Rubens tinha a intenção de depois tirá-lo de lá e salvá-lo. Aí Rubens tem que sair e a narrativa descreve que está passando uma companhia de mercadores. E aí Judá, quem diria, Judá dá a triste ideia: vamos vender ele para os amalequitas e a gente diz para o pai da gente que ele morreu. Irmãos, fizeram isso. Rubens, quando chegou, ficou revoltado, mas agora já estava tudo feito. Foram então e contaram a Jacó. Jacó se desespera profundamente, se recusa a ser acarinhado pelos outros irmãos, e a Bíblia diz que José vai para o Egito, e o texto termina dizendo que ele cai na casa de Potifar, capitão da guarda do exército de Faraó. E aí, ao invés do texto continuar sobre a vida de José, o texto entra num capítulo muito interessante, o capítulo 38 de Gênesis. Agora fala de Judá. Muito bem, quem é Judá? Judá é o quarto filho de Jacó, o quarto a nascer. Judá, ele resolve viver entre os cananeus. Como assim, pastor? Sim, ele sai da casa do pai dele e ele vai viver no meio dos cananeus. Chegando lá tem um amigaço chamado Adulão, que o influencia muito, e leia no texto. Ele imediatamente se casa com uma mulher cananeia e concebe e tem 3 filhos. O nome do mais velho, o nome do filho do meio, Onã, e o mais jovem, Selá. Bem, vivendo numa sociedade como essa, você pode imaginar o que era a vida de Judá, o desgosto que ele trouxe para Jacó. E o pior nem é isso, o pior é que os filhos cresceram e os filhos são terrivelmente malignos. Judá casa o filho mais velho dele, com uma cananita, né, chamada Tamar, e é um homem tão maligno que Deus tem que matá-lo, meu pai eterno. Aí, por causa da lei do levirato, o irmão do meio é chamado para se casar com a sua cunhada, né, para protegê-la. Só que os filhos que nascessem seriam de O que Onã faz? Onã pega e diz: eu? Não. Usava a pobre de Tamar como queria usar, e na hora de ejacular, ele ejaculava fora de Tamar para não dar descendência a ela. Deus também olha para ele e diz: meu amigo, mas você é um pilantra. E Deus mata. E aí o que acontece? Na narrativa, Judá olha e diz: meu Deus, meus filhos casaram com uma viúva negra.
Quer dizer, os olhos espirituais dele estavam tão fechados, ele estava tanto na iniquidade que ele não conseguia ver os erros dele próprio e tudo aquilo que ele tinha gerado. Ele olha para Tamar e ele diz, não, olha, vai para a casa do teu pai, e quando meu filho Selá crescer, eu te dou meu filho Selá, por causa da lei do levirato. E aí o que acontece? Selá cresce, ele não dá o filho coisa nenhuma. Sabe o que Tamar fez? Tamar, ela simplesmente, atrás dos direitos dela, ela vai, se veste de prostituta. Judá tem sua esposa no momento posterior falecendo, e Judá, precisando de relações sexuais, está passando, encontra quem? Tamar. E aí, pensando que era uma prostituta, contrata com ela o preço. Ele não pode pagar naquele momento porque não está com o carneiro ali, o carneiro está na tosquia. Mas ela diz, me dá o teu bordão, me dá teu selo, e depois eu te entrego tudo de volta. E aí está ótimo, sem nenhum problema. E ele tem relações com ela, ele gera 2 filhos, e aí a notícia chega para ele, olha, Tamarzinha, né, está grávida. Aí ele tem um assombro de moralidade. Diz, traga Tamar aqui que eu vou queimar ela, porque ela foi infiel. Tamar é trazida às pressas, ela chega e diz, ó, antes de me queimarem, pega aqui, ó, foi esse homem que manteve relações sexuais comigo. Quando ele vê o cajado dele, quando ele vê o sinete dele, o cordão dele, ele diz, não, essa mulher é muito mais honesta do que eu. Essa mulher viu que eu estava enrolando ela, que eu estava passando a perna nela, e ela, mesmo não fazendo a coisa certa, ela se protegeu diante de toda a injustiça. Isso fez com que Judá caísse em si. Entendeu como é que é? Caísse em si e tivesse um certo senso e noção na vida. Meu Deus do céu. E aí, obviamente, Judá volta para perto do seu pai, dos seus irmãos, leva agora Tamar consigo. A Bíblia diz que ele nunca mais se deitou com ela, respeitou, mas é dos filhos de Judá e Tamar que vem futuramente o grande Davi e posteriormente Jesus. É um texto interessante, né, irmãos? Leia com bastante calma e veja como Deus tem misericórdia daqueles que estão sendo passados para trás por outrem que não tem misericórdia, não é? Dê uma lida. Amanhã nós continuamos. Um grande abraço. A paz, Senhor.